Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estamos mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre, com o objetivo de ajudar, auxiliar professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. Esse projeto é um projeto de caráter pessoal e não institucional. É um projeto sem fins lucrativos. Não somos patrocinados ou recebemos verbas, nem do YouTube, que esse canal ele não é monetizado, ou tampouco de alguma instituição, tampouco a instituição a qual eu sirvo aqui na minha cidade. Fazemos pela fé, na convicção que o Senhor colocou isso em nossas mãos para fazer. Mas eu louvo a Deus que a obra de Deus ela não é feita sozinha. Há muitas pessoas que estão me dando suporte espiritual, que estão orando e intercedendo por esse projeto, e há também aqueles que estão nos apoiando, que foram levantados pelo Espírito Santo para nos ajudar até mesmo no que diz respeito ao apoio material, na aquisição de vários equipamentos e a mudança da estrutura que nós estamos precisando para melhorar ainda mais esse trabalho. A lição de hoje que nós estaremos estudando é a lição de número 10, Poder do Alto contra as hostes da maldade. Meu amado, Jesus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, que há ação maligna, diabólica, satânica neste mundo. Então, meu amado, para vencer as forças das trevas, para vencer esta força destruidora, maligna, nós não conseguimos vencer através do nosso intelecto, da nossa capacidade, dos nossos diplomas ou talvez da nossa inteligência ou esperteza. Nós só conseguimos vencer as hostes do mal somente com o poder que vem do alto, que vem do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que nós iremos falar, baseados a partir do texto de Atos dos Apóstolos, quando o então diácono, o evangelista Filipe, vai a Samaria, expulsa os demônios, cura enfermos e sinais e maravilhas se realizavam por intermédio dele. E a Bíblia afirma que havia grande alegria naquela cidade. Contexto histórico de Samaria. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre o contexto da história de Samaria, para que você possa situar como se deu a criação, quando foi que foi criado essa cidade, ou esta região, ou esta parte da nação, em que circunstâncias, qual o legado histórico que aqueles contemporâneos de Jesus receberam ao longo de séculos. É sobre isto que nós queremos falar dentro desse tópico. A fundação de Samaria. Samaria surgiu em decorrência dos erros cometidos por Salomão. Ele institucionalizou a idolatria em Israel. Posteriormente, 10 das 12 tribos se dividiram, surgindo então o Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Os profetas Elias e Eliseu profetizaram nesta região. A paz alcançada por Salomão foi um fracasso para as gerações seguintes. Samaria ela surge dentro de um contexto de divisão. É o Reino do Norte e o Reino do Sul, quando Deus decidiu que iria dividir aquelas tribos por causa do pecado de Salomão.
Salomão ele institucionalizou a idolatria em Israel. Vou dizer aqui numa linguagem bem espiritual. Salomão deu legalidade institucional para a ação demoníaca em Israel quando ele introduziu a idolatria, porque a paz que Salomão estabeleceu com aqueles povos era uma paz baseada na estratégia humana e não pela ação divina. Ele deu o seu jeitinho de fazer pactos, alianças, casava-se com aquelas mulheres pagãs e aquelas mulheres vinham trazendo aquela cultura dos seus deuses e ele, para agradar as suas mulheres, ele construía altares aos deuses daquelas mulheres. Estava introduzido ali, institucionalizada a idolatria dentro de Israel. Em virtude desse erro de Salomão, Deus decide dividir as tribos. 2 tribos ficam com a descendência de Davi e 10 tribos vão seguir um outro reino, um outro legado. Estava ali, meu amado, institucionalizado, então, a idolatria por intermédio de Salomão, a divisão do reino e, posteriormente, a capital desse reino chamaria-se Samaria, que eram as 10 tribos que decidiram não mais seguir o filho de Salomão, que era Roboão, que se mostrou muito arrogante e prepotente. Outra coisa relacionada a Samaria. Os profetas Elias e Eliseu, eles profetizaram nesta região. Então, meu querido, nós vamos ver que foi uma região que foi alvo da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus, mesmo apesar dessas 10 tribos se entregarem completamente à idolatria, que é adorar aqueles vários deuses feitos pelas mãos do homem. E por trás de cada pseudo-deus, ou suposto Deus, havia, na verdade, ali um demônio. Então, meu amado, o inferno encontrou legalidade para agir naquela nação, principalmente nas 10 tribos que seguiram para o lado do norte, conhecido como Reino do Norte. E as outras 2 tribos, Benjamim e Judá, permaneceram ao lado da descendência de Davi. Legado de miséria espiritual. As gerações de Samaria herdaram um legado de maldição de Salomão. Ele deu legalidade espiritual para a ação demoníaca na nação de Israel. Muitos líderes cristãos estão deixando um legado de maldição para as gerações seguintes. O espírito da avareza, da imoralidade e da sede pelo poder tem sido a marca maior de muitos líderes cristãos dos nossos dias. Não está proposto na lição, mas eu achei por bem orientado pelo Senhor agregar esse assunto. Um legado de miséria espiritual. Salomão deixou um legado de miséria espiritual para as gerações vindouras, porque ele institucionalizou a idolatria, deu legalidade no mundo espiritual para a ação dos demônios. Então, veja que legado de miséria que Salomão deixou para as gerações vindouras. Era o rei mais sábio, mais intelectual, mais rico, belo, era um rei de fama, renome, porém, o final da sua trajetória, ou parte do final da sua trajetória, foi marcado por um fracasso espiritual. E o legado que ele deixa é um legado de fracasso, de miséria e de pobreza espiritual, porque as gerações seguintes teriam que lidar com aquele legado deixado por Salomão, que era a idolatria, que era o envolvimento com demônios.
E contextualizando, trazendo para os nossos dias, muitos líderes cristãos de instituições aí renomadas, pastores de renome, com igrejas imensas, líderes de convenções aí, meu amado, por esse Brasil afora, tem deixado um legado de maldição também para as gerações seguintes. Olha só, espírito de avareza, são apaixonados com dinheiro, amam dinheiro, congressos, simpósios, convenção, é tudo para arrecadar dinheiro, com raras exceções. Um legado de imoralidade, o divórcio, o adultério, a promiscuidade é uma característica aí de muitos líderes que estão à frente de muitos trabalhos, meu querido. Talvez não seja o caso do seu líder, mas por esse Brasil afora, há muita coisa podre, muita coisa escondida e que Deus vai trazer à luz no seu devido tempo. Outro legado de maldição que esses líderes deixam é a sede pelo poder. Uma vez chegando ao poder, eles não abrem mais mão do poder. Aqueles que têm uma chamada de Deus para dar continuidade a esta obra, uma renovação, são perseguidos, são humilhados, são desprezados, não têm espaço, porque eles se acham os donos da igreja. Estas são as características de muitos líderes dos nossos dias, que estão deixando para as próximas gerações esse legado de maldição, como foi o caso de Salomão, que deixou um legado de maldição para as gerações vindouras. O cativeiro. Os muitos sinais operados pelos ministérios de Elias e Eliseu não impediram que o coração do povo se desviasse por completo de Deus. Como forma de tratar seu povo, Deus permitiu que as 10 tribos fossem levadas cativas pela Síria no ano de 720 a.C. Outros povos foram introduzidos naquela região, os quais não conheciam a Deus. Os poucos judeus que lá ficaram se misturaram com estes povos e perderam suas identidades. Nós observamos aí que essas tribos do norte, as 10 tribos, no ano 720 foram levadas para o cativeiro. O que eu faço uma menção aqui, uma colocação, que os sinais operados por Deus, por intermédio do profeta Elias. Elias desafiou os 850 profetas de Baal e Deus mandou fogo do céu e o povo, todo mundo viu aquilo ali com os olhos abertos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas esse mesmo povo que dizia que só o Senhor é Deus é o mesmo povo que foi levado para o cativeiro em virtude da idolatria, porque o coração deles se desviaram por completo diante de Deus. Nós vemos também o profeta Eliseu, como Deus usa o profeta Eliseu, meu irmão, de forma sobrenatural. Então destaco que nem a ação de Deus, por intermédio do profeta Elias e o profeta Eliseu, impediu que o povo fosse levado para o cativeiro. Deus operou, Deus falou, Deus tentou trazer o coração do povo para o arrependimento, mas o coração do povo estava obstinado, dominado por ações demoníacas, envolvimento com demônios e com idolatria. Então, a forma que Deus usou para tratar o seu povo foi levá-los para o cativeiro. E ali, meu amado, eles passaram muito tempo cativos na Assíria, no ano de 720 a.C.
Agora, o que acontece? Outros povos foram introduzidos pela Assíria no lugar onde habitavam aquelas 10 tribos. Então, ali houve uma miscigenação, uma mistura de povos. E os poucos judeus que permaneceram ali no Reino do Norte acabaram se misturando com estes povos e perderam assim a sua identidade. Eles não deixaram de ser judeus 100%, porque os seus filhos, as suas descendências, acabaram se misturando com esses povos e virou uma mistura, uma farofa só aquela região. A crença no Deus da Bíblia, mas também a crença em vários outros deuses. Sinais e prodígios versus palavra. Se sinais e prodígios fossem sinônimo de aprovação de conduta, as gerações dos profetas Elias e Eliseu teriam se salvado, mas não foi o que aconteceu. Há cristãos equivocados que vivem em função da busca frenética por sinais e manifestações sobrenaturais. Eles se esquecem que o alicerce da fé cristã está fundamentado na obediência a Deus. Os milagres e sinais são uma possibilidade e não um fim em si mesmos. Eu faço essa colocação que não está proposta também na lição, que se sinais e prodígios, irmãos, manifestações sobrenaturais, fosse sinônimo de aprovação de conduta, as gerações contemporâneas de Elias e Eliseu jamais teriam sido levados para o cativeiro, porque olha os sinais, os prodígios e o sobrenatural que Deus operou no meio do seu povo. E ainda assim aquele povo foi levado para o cativeiro. Eu passo uma colocação contextualizando nos nossos dias que há muitos cristãos, há muitos crentes que estão equivocados acerca da fé cristã, que vivem em função de uma busca louca, uma busca frenética por sinais e manifestações sobrenaturais. Eu quero ver o poder, eu quero ver a glória, eu quero ver a cura, eu quero ver o milagre. Esquece que o pilar central, o alicerce principal da fé cristã está fundamentado na obediência a Deus. Esta busca frenética, louca, insana da busca pelo milagre, irmão, isso aí se torna uma doença espiritual, quase que uma idolatria pela cura, uma idolatria pela solução do problema. Meu irmão, a base da fé cristã não é o milagre. O milagre, ele é uma possibilidade. Eu posso ser curado, mas pode acontecer de Deus não me curar e me recolher, mas eu estarei bem, porque eu estarei na eternidade com Deus. Então, o fundamento principal do cristianismo chama-se obediência a Deus. Nós não podemos ficar correndo atrás, meu irmão, de milagre. O que a Bíblia diz? E há de ser que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, todos estes sinais, todos estes prodígios te alcançarão. Então, meu querido, nós não corremos atrás de milagre. O milagre, ele nos alcança, a bênção nos alcança como decorrente ou consequência da fidelidade e da obediência a Deus, e não o contrário. O cristianismo não tem por objetivo final operar milagres e coisas sobrenaturais a todo tempo. O cristianismo, ele se caracteriza por um estilo de vida, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de caráter cristão, uma vida que venha exalar o aroma de Cristo, uma vida que venha nos identificar como a pessoa de Cristo. É por isso que nós somos chamados de cristãos,
porque somos, teoricamente, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo e imitadores de Cristo. As diferenças entre judeus e samaritanos. Existia uma diferença de postura entre judeus e samaritanos. Os judeus pagaram um alto preço em face dos erros cometidos e agora estavam dispostos a não cometerem mais os mesmos erros de outrora. O mesmo sentimento não se encontrava entre os samaritanos. Eles serviam a Deus parcialmente. Entre eles ainda existiam as influências históricas da idolatria e da crença na existência de vários outros deuses. Olha a diferença de postura entre os judeus e os samaritanos. Alguém pode falar, mas o judeu era preconceituoso. Em parte, sim, o judeu era preconceituoso, porque ele era, em parte, legalista. Mas vamos analisar por um outro aspecto. Os judeus, eles reconheceram, quando saíram do cativeiro, que eles foram por cativeiro em virtude da idolatria, em virtude dos pecados, porque eles se desviaram de Deus e deram legalidade para a ação de demônios naquela nação, chegando ao ponto do povo não saber mais quem era Deus, ou quem era Deus naquela nação, se era o Senhor ou se era Baal. E agora, uma vez saindo do cativeiro, eles estavam decididos a não cometerem mais os mesmos erros que cometeram no passado. Agora, esse mesmo sentimento e propósito não se encontrava no coração dos samaritanos. Do contrário, os samaritanos eles tinham um legado histórico de idolatria, eles criam em parte no Deus da Bíblia, mas em parte também eles criam em vários outros deuses. Então havia uma diferença assim, de propósito. Ambos criam em Deus. Um se entregou completamente porque aprendeu com seu erro. E o outro ainda estava cometendo os mesmos erros, adorando a vários outros deuses. Meu irmão, na casa de Deus nós vamos nos deparar com pessoas que aprenderam com seus erros, que estão dispostas a não cometer mais os mesmos erros de outrora. Mas, em contrapartida, na casa de Deus, nós vamos encontrar aqueles que ainda persistem em continuar no seu erro, no seu pecado, no seu legado de maldição, que vai transferindo para as outras gerações. Que nós estejamos, meu irmão, entre aqueles que têm o propósito de aprender com seus erros e estabelecer um novo propósito diante de Deus e diante dos homens. O Evangelho entre os samaritanos. Nesse tópico nós vamos estudar e analisar como o Evangelho chegou entre os samaritanos. Embora fosse uma mistura de povos, uma miscigenação de povos, que não eram 100% judeus, aquelas 10 tribos, todavia Deus não desprezou aquele povo. Deus ama o pecador. Nós fazemos acepção, nós fazemos distinção. O assembleiano, há décadas atrás, fazia distinção entre o assembleiano e o presbiteriano, entre o metodista, o presbiteriano, o batista, da Maranata. Então, essa questão de fazer acepção de pessoas é uma questão antropológica. O homem faz acepção daqueles que ele julga ser inferiores a si mesmos, mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho chega a Samaria e nós vamos analisar como se deu a chegada do Evangelho e como foi a recepção do Evangelho em Samaria. Jesus e os samaritanos. Deus trabalha com projetos em 3 dimensões de tempo, a saber, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Jesus, em determinada ocasião, fora hostilizado pelos samaritanos. Já em outra, eles expressaram uma fé
que nem mesmo entre os judeus se viu tal fé. Alguém pode rejeitar a mensagem da salvação hoje e posteriormente mudar de postura ao reconhecer Jesus como o Salvador. O contrário também pode ocorrer. A relação de Jesus com os samaritanos era uma relação de amor e ódio. Amor e ódio por parte dos samaritanos, porque Jesus ele era somente uma relação de amor. Jesus ele foi até a Samaria. Num dado momento que ele expulsa os demônios de um elemento, e as pessoas de Samaria expulsam Jesus e mandam ele sair dali. Eles não queriam Jesus ali por perto, eles foram hostis com a mensagem do Evangelho. Em contrapartida, nós observamos uma outra reação. Aquela mulher samaritana à beira do poço, que Jesus prega para ela e posteriormente ela prega para a cidade e toda a cidade se converte. Então nós observamos que Deus trabalha com projetos a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Nós não podemos ser imediatistas, querer resultados rápidos. Deus, ele trabalha no tempo e espera que aquela semente lançada, ela dê o seu fruto. Um dos discípulos de Jesus, que era João, conhecido também como Boanerges, filho do trovão, ele disse: Senhor, só quer que nós clamemos ao Senhor e Deus manda fogo do céu e consuma a todos estes samaritanos ingratos? Meu irmão, Jesus disse para João: você não sabe de que espírito você é, rapaz. Você não sabe o que você está falando, porque Deus não tinha o propósito de destruir o samaritano. Ele tinha o propósito de salvar, ainda que eles fossem agressivos e hostis em parte. Mas, por outro lado, esses mesmos samaritanos em uma outra aldeia aceitaram a Jesus e reconheceram que ele era o Cristo. Houve um avivamento ali em Samaria, pelo menos em parte dela, porque toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Eu faço a seguinte colocação, que alguém pode rejeitar a mensagem da salvação hoje. Você prega para ele, ele não quer nada com Jesus. Você prega novamente, ele rejeita Jesus. Agora, com o passar do tempo, a perseverança e a oração, que são elementos fundamentais no evangelismo e na pregação da palavra de Deus, posteriormente esta pessoa ou essa cidade ou uma nação pode mudar de postura ao reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. As pessoas mudam. Agora eu quero destacar que o contrário também pode ocorrer. Alguém que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mudar de ideia, apostatar da fé e voltar para a sua vida de miséria, para a sua vida de pecado, como foi o caso de muitos judeus. Então, meu amado, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós venhamos prosseguir adiante, tendo aquela visão da dimensão do agir de Deus, que Deus trabalha em prazos de curto prazo, tempo de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se ele não agiu ainda na sua vida, eu quero dizer que ele ainda tem projetos na sua vida. E posso afirmar com propriedade, com conhecimento de causa, que quanto mais Deus demora, maior é a sua glória. O poder de Deus entre os samaritanos. A história mostra que não fora a primeira vez que os samaritanos tiveram experiência com a pregação do Evangelho. Se no passado recente uma parcela resistiu à mensagem do Evangelho, chegará o momento de todos se renderem por completo a Cristo. Os grilhões foram quebrados, demônios foram expulsos, curas foram realizadas. O mais importante é que a palavra penetrou-lhes nos corações
gerando mudanças concretas. Meu querido, a história de Samaria, quando o evangelho chega, é uma história linda. Jesus ele foi hostilizado, mandaram Jesus sair, uma parcela aceita Jesus, outra parcela rejeita a Jesus e parecia que estava empatado. Um para Jesus e um para as trevas. Mas, meu querido, se no passado recente uma parcela daquela população resistiu ao evangelho, agora chegou o momento do poder do alto. Vai até Samaria um homem chamado Filipe, que a princípio ele foi consagrado como diácono. E vemos ele em Samaria fazendo o trabalho de evangelista. Era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de autoridade, era um homem chapa quente, era o homem que Deus iria usar para destronar os principados, as potestades, expulsar os demônios, curar os enfermos, operar sinais, prodígios e maravilhas, levando o coração das pessoas a servir a Deus, porque os milagres ocorreram, os sinais ocorreram, o sobrenatural também ocorreu, mas o que eu destaco aqui é que o mais importante não foram os milagres, o mais importante foi que a palavra de Deus, ela penetrou no coração dos samaritanos, gerando mudanças concretas na vida deles. De nada adiantariam as curas, de nada adiantaria as libertações por parte de demônios que habitavam na vida daquelas pessoas, se de fato eles não se voltassem para Deus, se a palavra não encontrasse o espaço no coração deles. Então, meu querido, nós vemos que no tempo de Deus, o milagre ele ocorre. Nós devemos orar pela nossa família, orar pelos nossos familiares, pelo marido, pelo filho, orar pela nossa nação, orar pela Venezuela, orar pelos países da janela 1040, que é o lugar mais fechado para a mensagem do Evangelho. Porque, meu querido, o nosso Deus ele não está empatando com o diabo, o inferno está prevalecendo, não. O problema é que está faltando homens como Filipe nos nossos dias. Nós estamos cercados muitas vezes de homens avarentos, que têm paixão, amor ao dinheiro e não mais amor às almas. Mas quando o homem se coloca diante de Deus e deixa que o Espírito Santo de Deus venha usá-lo, meu irmão, esse homem será usado por Deus para destronar Satanás de nações, cidades, regiões e estados, porque o poder lá do alto, ele vem para libertar os cativos e oprimidos do inferno. Amém, querido? Você é alguém a quem Deus deseja usar com poder, com glória, com unção e autoridade. O batismo no Espírito Santo. A falta de humildade e discernimento espiritual tem gerado muitos prejuízos na obra de Deus. Filipe, ao chamar Pedro e João, compreendera as limitações da sua chamada. Ele compreendeu a importância do ministério do outro, razão pela qual não poucos experimentaram o batismo com o Espírito Santo. A visão de reino prevaleceu, os egos foram deixados de lado. O resultado foi um avivamento em uma terra de idolatria. Meu amado irmão, eu admiro Filipe. Eu admiro Filipe de uma forma assim que é um referencial de pregador, de evangelista para os nossos dias. Observa que a falta de humildade
por parte de muitos líderes, pregadores, tem gerado um verdadeiro prejuízo na obra de Deus, porque eles acham que pode fazer tudo que fazem tudo, que não precisa de outros na obra de Deus. Filipe, ele foi o desbravador, foi ele que desceu em Samaria, ele que abriu o campo, ele que ganhou almas para Jesus. Ele poderia falar, agora eu vou abrir aqui a minha igreja, eu vou colocar aqui um templo para 3.000, 5.000 pessoas, eu vou ser o presidente do ministério e só vou dar cargo e função àqueles que me derem apoio, que me derem sustentação. Meu irmão, esse espírito, esse sentimento é um sentimento demoníaco. Filipe, ele reconhece a limitação da sua chamada. Ele foi chamado para pregar, operar sinais, expulsar demônios, mas para orar, impor as mãos e as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, ele reconheceu, ele teve discernimento que aquilo não era o ministério dele, que haviam outros para fazê-lo. E o que Filipe faz? Ele manda chamar Pedro e João, um ato de humildade, de reconhecimento do ministério do outro, e Pedro e João vêm, impõem as mãos e as pessoas são batizadas no Espírito Santo. Os egos, as vaidades foram deixadas de lado, porque o que era mais importante ali eram as almas. As pessoas, depois de salvas em Cristo, precisavam experimentar o batismo no Espírito Santo de Deus. E o que prevaleceu ali foi a visão de reino. Não importa, meu irmão, qual é o meu trabalho na obra de Deus. Se o meu trabalho é somente ministrar, ensinar, dar a você o suporte, meu irmão, que amanhã, no nome de Jesus, você esteja pregando, fazendo trabalhos maravilhosos, curando, impondo as mãos, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade de compreender as limitações da minha chamada. Alguém, por carinho, por respeito, e às vezes até sem saber, acabam me chamando de pastor Mauro. Eu não sou pastor, eu sou presbítero. E tenho convicção que eu não tenho capacidade, habilidade para pastorear. O meu ministério é o ministério de ensino da palavra de Deus. Então eu tenho que ter a humildade para reconhecer que há outros com dons, habilidade e ministério diferente do meu. E a obra de Deus precisa tanto de um quanto de outro. Mas há muitos que agem como se fossem a última bolacha do pacote, que fosse a única cereja do bolo. Ele é tudo, ele faz tudo, porque ele começou aquilo ali, agora é dele. Meu irmão, quem começou a igreja não foi você, não. Quem começou a igreja foi Jesus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. O resultado que nós vemos ali, desse conjunto de humildade, reconhecimento do ministério do outro, o abandono dos egos, das vaidades, foi o quê? Um avivamento em uma terra de idolatria. Por que a obra missionária na Assembleia de Deus ela não tem tanto êxito, não tem tanto sucesso? Porque manda missionário para a África, como eu conheço, e deixa às vezes o missionário lá passar dificuldade, gasta-se rio de dinheiro com o carro do pastor presidente, gasta-se rio de dinheiro com as regalias, com os luxos, com tudo do bom e do melhor para esses homens, enquanto o missionário está lá morrendo, padecendo. Vem cá, ser missionário numa terra distante é menos importante do que ser um presidente de ministério, do que ser um pastor local? Ô meu irmão,
Nós estamos vivendo um tempo aí que a gente precisa rever os nossos conceitos. E o que é pior, muitas almas que poderiam ser alcançadas acabam por não serem alcançadas por causa de uma briga de vaidades, de egos entre homens que deveriam ter visão de reino e têm visão somente do seu umbigo e não da obra de Deus. Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Nós vamos analisar esses dois personagens agora. Filipe, quando ele chega em Samaria, ele se encontra com Simão. Esse Simão é conhecido como mágico. Esse homem se envolvia com o ocultismo, com a adivinhação. Esse homem tinha experiência com o mundo espiritual, com as forças da maldade. E quando ele vê o poder de Deus por intermédio de Filipe, o relato bíblico que até o próprio Simão creu no Senhor. Mas nós vamos avaliar esse crer de Simão, se é um crer genuíno, bíblico, concernente à salvação, ou se era um crer conveniente, porque ele parecia ser oportuno abraçar aquela fé. Vamos analisar isto sobre a ótica bíblica. Simão o Mágico. É um erro menosprezar o poder das trevas na vida de uma pessoa que se entrega ao maligno com o objetivo de enganar os homens e desviar-lhes os corações da luz de Deus. Os magos de Faraó, sobre a ação demoníaca, fizeram com que suas varas se transformassem em serpentes. É preciso muita cautela para saber com quem ou com que forças estamos lidando. O comentarista, eu respeito a visão dele, eu comungo de uma outra visão, de uma outra interpretação, que esse Simão o Mágico, ele não era enganador propriamente, não. Esse homem tinha algo na vida dele, espírito de adivinhação, como lá daquela menina lá em Atos dos Apóstolos, que nós vamos estudar na próxima lição, na lição de número 11, falando sobre discernimento espiritual, se não houver arrebatamento. Esse Simão, ele tinha sim envolvimento com as trevas. Aí eu faço a colocação que é um erro menosprezar o poder das trevas na vida de uma pessoa que se entrega ao diabo, que faz pacto com os demônios para enganar o coração dos homens e desviar o coração deles da luz de Deus. Porque muitos que se entregam ao diabo, eles recebem o quê? Autoridade e poder para... a Bíblia não fala como, a Bíblia condena a prática, que é a invocação de mortos, que são espíritos, na verdade não são mortos, são espíritos demoníacos que se apresentam. Então nós observamos a mediunidade, que muitos apregou como que é uma capacidade espiritual de relacionar com o mundo espiritual. Nós não podemos desprezar e falar que todas essas pessoas são charlatões, que não há nenhuma manifestação maligna espiritual na vida deles. Há sim uma fonte maligna na vida dessas pessoas. Observe que os magos de Faraó, eles também fizeram algo sobrenatural. Moisés pega a vara, lança ao chão e aquela vara se transforma numa serpente. E os magos de Faraó, também por ação demoníaca, por ação no mundo espiritual, eles também fazem o mesmo. Eles conseguem fazer as suas varas também se transformarem em serpentes. Agora nós observamos que das 10 pragas operadas no Egito, até a terceira praga, os magos de Faraó, os encantadores, os feiticeiros, os bruxos, eles conseguiram fazer algo parecido. Porém, do quarto sinal para lá, eles não conseguiram mais,
porque Satanás, ele tem força, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder absoluto. Então, esse Simão, o mágico, nós não podemos desprezá-lo e tê-lo apenas como um charlatão que vivia enganando aquelas pessoas. Ele enganava mesmo. Ele dizia ser um porta-voz de Deus, era uma dádiva de Deus, quando na verdade ele era um instrumento nas mãos do maligno. E há muitas pessoas na nossa nação brasileira, nesse mundo afora, que pensam que estão se relacionando com pessoas que são instrumento nas mãos de Deus, quando, na verdade, estas pessoas são instrumento nas mãos das trevas, porque o objetivo é desviar o homem de se relacionar com o próprio Deus, para que ele não seja salvo, para que ele não seja transformado. Satanás também, ele pode tirar uma enfermidade. Nós vemos aí médiuns que operam sinais, tirando enfermidade. Olha o caso desse João de Deus aí, que a mídia está mostrando. O caso dele, que ele está envolvido, segundo o que a mídia tem relatado, com vários casos de abuso sexual. Mas esse homem, ele foi muito usado na cura, tirando doenças, enfermidades, invocando esses pseudo-espírito dos mortos, que não eram espírito, conforme a nossa fé cristã entende, eram demônios, e há muitos que são enganados. E, meu irmão, não se deixe iludir. Dentro do segmento cristão evangélico, há também aqueles que parecem ser um instrumento na mão de Deus, mas na verdade ali por trás está um espírito do engano e não o espírito de Deus. A conversão de Simão, o mágico. A conversão de Simão apresenta elementos passíveis de questionamento. Ele apresentara evidências de um novo homem ou viu na fé cristã uma oportunidade de recuperar a fama, renome e riqueza. O estar ao lado de Filipe tinha como objetivo aprender o temor de Deus ou descobrir qual era a fórmula ou a fonte de tanto poder. Somente a eternidade trará as respostas para tais questionamentos. Eu não ouso aqui afirmar que Simão perdeu a salvação, embora há relato histórico, quando eu estudei ETAD, que Simão morreu tentando fazer um número de mágica para aquele público em Samaria. Isso aí é um relato histórico, não é um relato bíblico. Mas a conversão dele me leva a fazer alguns questionamentos. Aí perguntas eu posso fazer, não posso fazer afirmação, mas fazer perguntas eu posso. Será que essa conversão dele, ela apresentou frutos genuínos de um novo homem? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Na vida de Simão Mágico, ele apresentou esses frutos dignos de arrependimento? Ao que parece, não. Segundo questionamento, ele se converteu mesmo ou ele viu na fé cristã uma oportunidade de recuperar a fama, o renome e riqueza? Porque ele enganara aquelas pessoas como sendo uma dádiva de Deus, como sendo um canal de Deus. Aí aparece alguém que de fato era uma dádiva de Deus, era um instrumento de Deus e não estava ganhando um centavo, não estava ganhando dinheiro, não estava acumulando bens, riqueza e patrimônio. Ele pregava a Cristo, ele enriquecia as pessoas espiritualmente, mas Filipe, ele não se enriqueceu por causa da pregação da mensagem ali em Samaria.
Simão, ele queria, o que tudo indica, ele se aproximou de Filipe, não para ser discipulado por Filipe, não para aprender o temor de Deus, ao que tudo nos indica e que é passível de questionamento, de nós fazer essa pergunta, é se essa aproximação tinha como objetivo aprender o temor de Deus ou se essa aproximação é para que ele tentasse descobrir a fórmula do sucesso, o segredo, a razão de tanto poder. Qual era ela? Ele estava interessado em ter aquele poder consigo, ter aquela autoridade, não por amar as almas e desejar libertá-las, mas para fazer daquilo uma fonte de renda, uma fonte de lucro, de fama, de sucesso e de renome que ele havia perdido. Resumindo, somente a eternidade, meu irmão, trará para mim e para você respostas para tais questionamentos. Eu não vou falar que ele perdeu a salvação. Pedro repreendeu ele publicamente e abertamente. Agora, ele, a princípio, segundo o relato bíblico de Lucas em Atos dos Apóstolos, ele não estava demonstrando evidências de alguém que nascera de novo. A repreensão do apóstolo Pedro. O que mais assusta não são os Simãos. Estes sempre os teremos conosco. O que de fato causa repulsa é a falta de Pedros, homens que têm coragem e ousadia no espírito para desmascarar estes mercenários da fé. O que causa espanto é ver o povo aplaudindo esses lobos vorazes quando deveriam confrontá-los e recusar aceitá-los em suas igrejas. Meu amado, a repreensão de Pedro com Simão, ele trabalhou dentro do politicamente incorreto. Pedro não tinha o discurso politicamente correto. Meu irmão, esse politicamente correto tem trazido um bocado de prejuízo na obra de Deus. Tem um bocado de calça frouxa na casa de Deus que não tem a ousadia, que não tem a coragem que Pedro teve. Pedro, quando ele se deparou com aquela cena, aquele elemento, falou, olha, por quanto que você me dá esse poder? Me vende aí que eu quero também esse poder. E Pedro repreende, falou, rapaz, você não tem parte conosco nesse ministério. Vejo que você está numa trevas, num abismo profundo. Arrepende-te, humilha para que os seus pecados sejam perdoados. Meu irmão, o homem era discípulo ou seguidor de Filipe. Talvez Filipe poderia ter ficado com a cara vermelha, com vergonha, mas não. Filipe, ele não repreende Pedro. Pedro, ele era curto, grosso e objetivo, meu irmão. Ele repudiou, ele confrontou, meu irmão. Então não me assusta. E os Simãos e os oportunistas, esses avarentos que têm amor a dinheiro e não amor à obra de Deus, eles sempre existiram e existirão na obra de Deus. E eles fazem parte do nosso contexto. O que mais me causa repulsa é a falta de Pedros. Está faltando Pedro dentro da igreja, irmão. Homens que têm coragem e ousadia no espírito para desmascarar estes mercenários da fé. Ao invés de termos Pedro hoje, muitos Pedros dentro da casa de Deus, nós temos aí bajuladores, oportunistas, pessoas que são consagradas para o ministério, que não tem nada de chamada de Deus, mas porque estão dando suporte àquele pseudo-líder. Então, meu irmão, o que causa espanto, para o meu modo de ver, é o povo aplaudindo esses lobos vorazes, quando deveriam confrontá-los e recusar aceitá-los em suas igrejas. Meu irmão, quantos nós aí aparece, vou falar, essa fantasia de obreiro na sua igreja, que não tem nada de Deus, você fala, nossa, da grande homem de Deus, cheio da autoridade de Deus. Que grande homem de Deus o que, irmão? Você nem sabe do casamento dele? Você nem sabe da vida moral dele, você viu ele uma vez, caiu de paraquedas aí na sua igreja, você está achando que é homem de Deus?
Para com isso, meu irmão. Em vez de nós confrontar aí, meu irmão, esses lobos vorazes, o que mais me causa repulsa e espanto é ver o povo, a igreja, aplaudindo, aleluia, glória a Deus, meu irmão, isso não é aleluia, glória a Deus, coisa nenhuma, não, meu irmão. Isso aí é um lobo voraz, que estão aí defraudando, roubando, enquanto nós deveríamos estar confrontando esse lixo do inferno dentro da casa de Deus. Muitos de nós estamos aplaudindo, recebendo nas nossas igrejas com todas as honras, quando nós deveríamos estar confrontando e repreendendo, recusando aceitá-los em nossas igrejas. Meu irmão, nós não precisamos de estrelas dentro do segmento cristão. A única estrela do cristianismo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O resto, meu irmão, é um bando de vagalume que brilha e apaga de vez em quando. Precisamos de homens assim, curto, grosso, seco e objetivo, que não são politicamente corretos, mas que fala a verdade na cara, doa a quem doer, mas o faz com a autoridade de Deus e discernimento de espírito. Amém, meu querido? Encerramos aqui a nossa lição. Agradeço a sua participação. Não sou o dono da verdade, eu estou apenas colocando alguns pontos que eu acho que vai agregar conhecimento, argumentação para a sua ministração. Que o Espírito Santo venha completar aquilo que nós não podemos fazer por causa da nossa limitação. Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo te dará mais conhecimento, revelação e sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida sincera, uma vida de autoridade. Usa-nos, ó Pai, como o Senhor usou Filipe. Meu Deus, a terra de idolatria, a terra que rejeitara a Cristo, ela se rendeu a Cristo porque um homem cheio da autoridade entrou naquele lugar, pregou com unção, com autoridade, com poder, e demônios foram expulsos. Meu Deus, principados e potestades, meu Deus, foram derrotados. Meu Deus, o teu nome foi glorificado, vidas foram salvas, a palavra do Senhor penetrou em seus corações. Meu Deus, o que nós temos visto por essa nação são muitos homens não cheios do Espírito, homens cheios de arrogância, homens cheios de si, de vaidosos, orgulhosos, onde muitas vezes o que impera e reina é o seu ego, a sua vaidade. Meu Deus, guarda os nossos corações. Não queremos ser dominados pelo espírito da vaidade e do ego. Meu Deus, mas queremos ter visão de reino, reconhecer o ministério do outro, a importância do trabalho do outro, que, meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos deixar um legado de maldição para as próximas gerações, queremos deixar um legado de bênção, de temor, de unção, de autoridade, de poder de Deus, porque Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar aqueles que lhe são fiéis. Senhor, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição.
Amém? Amém nada, irmão Mauro. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu te encontro por sobre as nuvens quando aquela trombeta soar. Amém, meu irmão? Um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.